Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento de estudo e oração. Estamos aqui, mais uma vez, unidos e reunidos em nome de Jesus. Vamos fazer o nosso estudo hoje, buscando equilibrar as nossas emoções, os nossos pensamentos, buscando trazer o equilíbrio energético, emocional, mental, para que possamos, nessas pausas do corre-corre, do dia a dia, termos este momento de interiorização, em que nós possamos olhar para dentro de nós mesmos, ao mesmo tempo em que aprendemos essas valiosas lições dos ensinamentos de Jesus. Então, nesse instante, vamos rogar ao nosso Mestre que nos abençoe, nos ilumine, nos proteja, nos intua, e que Jesus possa enviar para todos nós, seus irmãos, as bênçãos de luz que possam nos envolver e que também possam equilibrar a nossa mente, o nosso espírito, o nosso corpo físico. Então, que Jesus esteja presente neste momento, que Ele nos guie, que abençoe os nossos lares, ilumine cada lar de todos nós que estamos aqui conectados, e que possa envolver a todos nós presentes, a todos aqueles que estamos com o coração, a mente ligados, nesta energia de luz, de amor e de paz. Que Jesus nos abençoe. Então, vamos dar início. Muito obrigada a todos vocês que se encontram aqui, já presentes, mesmo quem não fala nada, né, no chat, a gente sabe da presença e agradece de uma forma muito especial. Aqui hoje nós temos no chat a presença do Dona Ivani, boa noite, Dona Ivani, da Norminha, Lúcia, Solange, Estela, querida, boa noite a todos vocês. David, Dona Maria Laura, Antônio, Cisa, Dona Vera, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a este momento. Hoje nós vamos estudar um livro, o livro se chama Jesus no Lar. Jesus no Lar é um livro, autoria espiritual de Neio Lúcio, o Espírito, a psicografia do nosso querido Chico Xavier. Então, Jesus no Lar é um livro que conta os momentos de Jesus com seus discípulos, que eles terminavam a lida do dia e estavam sempre na casa de um ou outro dos apóstolos, né? E aí Jesus reunia uma intimidade com esses discípulos e apóstolos, conversava sobre o dia, tirava dúvidas, contava suas histórias. Então, era um momento de intimidade, né? Um momento de luz, um momento em que eles estavam renovando essas energias. Jesus e seus discípulos. E aí, esse livro tem diversas histórias contadas em dias diferentes na casa de diferentes apóstolos. Hoje nós vamos ler o capítulo 37. O capítulo 37 tem o título O Filho Ocioso, né? Então, eu vou ler o capítulo rapidinho para que a gente entenda essa passagem evangélica. Reportava-se a pequena assembleia a variados problemas da fé em Deus, quando Jesus, tomando a palavra, narrou complacente. Um grande soberano possuía vastos domínios, terras, rios, fazendas, pomares e rebanhos. Eram incontáveis em seu reino prodigioso. Inúmeros vassalos serviam-lhe a casa em todas as direções. Alguns deles nunca se perdiam dos olhos do Senhor, de maneira absoluta. De tempos em tempos, visitavam-lhe a residência, ofereciam-lhe préstimos ou traziam-lhe flores de ternura, recebendo novos roteiros de trabalho edificante.
Outros, porém, viviam a bel prazer nas florestas imensas, estimavam a liberdade plena com declarada indisciplina. Eram verdadeiros perturbadores do vasto império, porquanto, ao invés de ajudarem a natureza, desprezavam-na sem comiseração. Estes matavam animais pelo simples gosto da caça, envenenavam as águas para assassinarem os peixes em massa, perseguiam as aves ou queimavam as plantações dos servos fiéis, não obstante saberem no íntimo que deviam obediência ao poderoso Senhor. Um desses servidores levianos e ociosos não regateava sua crença na existência e na bondade do rei. Depois de longas aventuras na mata, examinando aves indefesas, quando o estômago já estava farto, costumava comentar a fé que depositava no rico proprietário de extenso e valioso domínio. Um soberano tão previdente quanto aquele que soubera dispor de águas e terras, árvores e rebanhos, devia ser muito sábio e justiceiro, explanava consciente. Sutilmente, todavia, escapava-lhe a todos os decretos. Pretendia viver a seu modo, sem qualquer imposição, mesmo daquele que lhe confiara o vale em que consumia a existência regalada e feliz. Decorridos muitos anos, quando as mãos já não conseguiam erguer a menor das almas para perturbar a natureza, quando os olhos embaciados não mais enxergavam a paisagem com a mesma clareza, inclinando-se-lhe o corpo cansado e triste para o solo, este resolveu procurar o Senhor, a fim de pedir-lhe proteção e carinho. Atravessou lindos campos, nos quais os servos leais, operosos e felizes, cultivavam o chão da propriedade imensa, até que ele chegou ao iluminado domicílio do soberano. Experimentando o aflitivo assombro, reparou que os guardas do limiar não lhe permitiam o suspirado ingresso, porque seu nome não constava no livro de servidores ativos. Implorou, rogou, gemeu, no entanto, uma das sentinelas observou: o tempo disponível do rei é consagrado aos cooperadores. Como assim? Bradou o trabalhador imprudente. Eu sempre acreditei na soberania e na bondade do nosso glorioso Senhor. O guarda, contudo, redarguiu sem pestanejar. Que te adiantava semelhante convicção se fugiste aos decretos do nosso soberano, gastando precioso tempo sem perturbar-lhe as obras? O teu passado está vivo em tua própria condição, em que te servia a confiança do Senhor, se nunca vieste a ele trazendo um minuto de colaboração em benefício de todos. Observa-se logo que a tua crença era simples, um simples meio de acomodar a consciência com os próprios desvarios do teu coração. E o servo, já comprometido pelos atos menos dignos da saúde arruinada, foi constrangido a começar toda a sua tarefa de novo para regenerar-se. O mestre calou-se alguns momentos e concluiu: aqui temos a imagem de todo filho ocioso de Deus. O homem válido e inteligente que admite a existência do Eterno Pai, que lhe conhece o poder, a justiça e a bondade, através da própria expressão física da natureza, e que não o visita com simples oração de quando em quando, nem quando lhes honra as leis com o mínimo gesto de amparo aos semelhantes, sem o mais leve traço de interesse aos propósitos do grande soberano, poderá retirar alguma vantagem de suas convicções inúteis e mortas? Com essa indagação que calou os ouvidos dos presentes, o culto evangélico da noite foi expressivamente encerrado. Grandinha história, né? Pois bem, então, só recapitulando, né? Jesus estava com seus apóstolos
né? E aí, todos aqueles que estavam reunidos com Jesus, falavam dos problemas da fé em Deus, né? E aí Jesus conta essa história de um grande soberano que tinha toda a riqueza, e ele tinha dois tipos de servos: os servos bons, os servos trabalhadores que viviam oferecendo préstimos, recebiam mais serviços e trabalhavam ainda mais. E aqueles servos que eram levianos, que nem lá iam, mas que depredavam tudo que tinha ao redor, com a caça, né? com as armas, né? Então, este servo, que era leviano, ele acreditava que o senhor daquelas terras era bom, que ele era uma pessoa justa, íntegra, mas ele acreditava e não respeitava aquela propriedade que lhe era, né, emprestado para morar. E aí o tempo passou, ele ficou velho, sem forças, e lá foi pedir ajuda. E qual não foi a surpresa dele de, ao pedir ajuda, essa ajuda ser negada? Porque ele sempre foi um filho ocioso. E aí, independente dele pedir e chorar, foi mandado de volta para iniciar o processo de aproveitamento daquelas terras, para que só depois ele fosse... para que só depois ele pudesse começar a receber as vantagens, né, de ser um trabalhador fiel daquele senhor, daquelas terras. E Jesus conta isso, né, com uma clareza muito grande e de uma forma muito bonita. Por quê? Porque quando ele conta essa lição, ele simplesmente lembra da nossa postura perante o Pai, né? Então, o soberano aqui seria o nosso Deus. Aquele Deus que possui o universo maravilhoso, né? Como a sua propriedade. E nesse universo maravilhoso, nós temos as flores, as frutas e várias leis naturais. Nós temos a lei da gravidade, nós temos a lei da reprodução, inúmeras outras, né? Todas as leis da física, da química, da física, da biologia. Ok. Então, era um mundo muito bem organizado e muito bem cuidado por esse soberano. Mas ele dividia esse mundo com os servos. E tinham aqueles que estavam sempre trabalhando, plantando, colhendo, renovando as flores, né? E fazendo com que aquele local ficasse o mais lindo dos locais, né? Olha que coisa bonita. Né? Aí tinha alguns servos que não se importavam e que queriam usufruir do que a terra dava. Não importava. Então, comiam as frutas da estação, usavam armas para depredar e matar os animais, para as caçadas, né? E assim ele gastou toda a energia sem nunca contribuir para que a beleza daquele lugar continuasse. E aí, até que chegou a velhice. E ele chegou neste jardim como se fosse o paraíso, exigindo que ele fosse cuidado por aquele soberano. Mas a sentinela mostra que ele não tinha direito. Por quê? Porque ele não tinha como colher o que ele não havia plantado. Não tinha como ele aproveitar de algo que ele não tivesse contribuído para existir. E Jesus lembra, né, que somos nós, esse servo ocioso, esse filho ocioso do Pai. Por quê? Estamos sempre falando de forma bonita, falamos aos quatro cantos sobre a nossa fé, né? Mas o que acontece? Nós não praticamos exatamente aquilo que falamos. Porque o maior respeito que nós podemos ter por alguém que é dono de um espaço é respeitar esse espaço da pessoa, não é? A gente, quando tem os nossos filhos, nós sempre falamos, né? Respeite as regras de onde você vai estar. Né? Se todos trabalham naquela casa, então trabalhe. Se todos se dedicam, né, para poder
fazer um momento de oração diária, faça um momento de oração diária. E aí, este servo, que era um servo infiel, né? Ele não consegue receber aquilo que ele foi buscar, porque ele achou que ele tinha privilégios, porque ele ficava falando da sua fé, falando do Pai, falando do soberano, né? Então, Jesus quer dizer para nós o quê? Que a palavra sem ação, ela não tem muito valor neste mundo de Deus. Que nós precisamos de realizar boas obras e não ficar falando sem nada, né, provar. E aqui é muito interessante, porque ele fala que esse servo nem sequer uma oração, uma visita, ele fazia para esse senhor. E como que agora ele gostaria de usufruir de tudo, sendo que ele não aproveitou toda a sua moradia naquele local para transformar aquele local no lugar melhor, né? Que local é esse, gente? É a nossa terra. É esse mundo maravilhoso que nós estamos destruindo. Sem pensar, nós estamos como humanidade desrespeitando a terra, desrespeitando os animais, o solo sagrado, né? As populações mais primitivas, como dos indígenas, dos aborígenes, etc. Então, nós precisamos de rever o nosso papel nessa nossa escola abençoada, que fomos chamados para aqui morar, para aqui ficar e evoluir. Às vezes, quanto tempo nós demoramos para poder descartar o lixo corretamente? Como que nós entramos naquela onda de ser tudo descartável e era até interessante, legal, né? Então, tem pessoas que às vezes se esquecem de que este lar será o nosso lar na nossa velhice. Como que eu vou acabar com as árvores se depois eu vou ficar sem sombra? Como eu vou poluir as águas se eu vou ficar sem essas águas puras? Ou os meus filhos, os meus netos, né? Mas além do respeito à terra, a crosta planetária, que precisa de todo respeito, Jesus fala que essa crosta precisa de ser cuidada. Então, nós precisamos cuidar dela. Só que Jesus vai além. Ele fala do servo que nunca procurou o soberano para fazer nada, para levar um agrado, para fazer uma oração, para nada. Ele apenas falava, né? E aí, quantas vezes nós nos comportamos assim em relação a Deus? Quantas vezes nós nos esquecemos da presença dele entre nós? Quantas vezes nós nos lembramos de Deus, de Jesus, apenas para pedir nos momentos de aflição e não temos aquela presença, né? Através dos seus ensinamentos. Vocês lembram que Jesus falou: todas as vezes que deres o pão a um desses pequeninos, é a mim que vocês estão dando este alimento. Se derem água para quem tem sede, vocês estão saciando a minha sede. E o que nós fazemos? Nós nos fingimos de cegos inúmeras vezes. Nós passamos, né, em um semáforo e a gente vira o rosto fingindo não ver aquele que vem pedir. Quantas vezes nós ficamos cegos quando nós recebemos mensagens e nós espíritas ainda temos inúmeras psicografias pedindo que a gente não deixe de cuidar de nós, para que nós possamos estar plenos de saúde. Nem para cuidar de nós nos atentamos. É pedido há quanto tempo esses livros de Chico Xavier, há quanto tempo foram psicografados? A série André Luiz, na década de 40.
Este livro aqui é de 1950, ou seja, tem mais de 60 anos esse livro, e vem nos chamando a atenção que agora não dá mais para a gente se fingir de morto. Não dá. Nós precisamos de estar vivos, mas não é vivos de qualquer forma. Não é observando, sermos cigarras observando as formiguinhas trabalharem. Não. É trabalharmos de acordo com o que nós pudermos fazer dentro do nosso melhor, da nossa ética, né? Então, essa lição, ela se chama O Filho Ocioso. Ocioso é aquele que nada faz, que na maioria das vezes é um preguiçoso. E nós estamos vindo a muitas encarnações ociosos. Quando a gente vê uma reportagem, que eu já citei aqui para vocês, daquela senhorinha de quase 100 anos, que todos os dias ela pega um pedacinho de tecido e costura uma roupinha. E a hora que ela está com aqueles 30 vestidinhos prontos, ela manda para a África, para vestir aquelas meninas que nada têm. Quando a gente percebe as mãos habilidosas de tantas pessoas que estão, muitas na terceira idade, fazendo um crochê, um tricô, tecendo casaquinhos para aqueles que nada têm. Ou a pessoa que às vezes está na sua lida, mas que tira um tempo para telefonar para alguém, ler uma passagem de um livro. Nós temos escolas de pessoas cegas aqui nas nossas cidades. Quem já tirou um tempo para ler um livro para um cego? Né? Nós temos a oportunidade de assumirmos o lanche de um orfanato, de uma creche com pessoas muito pobres, né? E levarmos o lanche uma vez ao ano, que seja. Quem de nós se mobiliza para isso? Né? Quem de nós se lembra de que, às vezes, nos hospitais públicos, tem mãezinhas muito pobres, precisando de comer uma salada de fruta, um sanduíche de pão com qualquer coisa dentro, né? Um frango, uma mortadela, sei lá, né? Quem de nós se lembra de levar no carro um pacote de biscoitos, uma cesta básica? Porque se no meio do caminho a gente está encontrando alguém que necessita, nós temos a oportunidade de repartirmos o pão material. Mas o olhar é muito importante, né? O olhar para aqueles que entregam as nossas comidas em casa, que vêm trazer o mercado, né? O olhar para aqueles que levam o nosso lixo embora e deixam a nossa rua limpa. O olhar para aqueles que trabalham na nossa casa, né? E que nos auxiliam nos momentos, mantendo a nossa casa limpa, mantendo a comida à mesa. O olhar para os professores dos nossos filhos. Como eu fiquei feliz de ver inúmeras mães sapatearem ao perceberem o que é a função de um professor nessa pandemia. Como eu já vi pessoas desqualificando, achando que professor ganha muito porque ganha mais que salário mínimo. Como inúmeras mães perceberam o que é estar com 30, 40 alunos dentro de uma sala e ter domínio de classe e entregar o seu filho alfabetizado ali. Como eu achei bom essa oportunidade de valorizar a missão do professor. Ontem eu escutei de um paciente, Bia, nessas 2 semanas que eu voltei à aula, eu aprendi mais do que no ano inteiro, como é importante a presença do professor. E eu falei, valorize, né? Então, que coisa fantástica nós percebermos que o mundo é essa energia que movimenta, que gira, que vai, que vem, e que nós estamos no meio disso tudo, porque a vida é movimento. A vida é movimento. O que nós podemos fazer de diferente? O que é que nós podemos fazer
para não sermos o filho ocioso, a cigarra preguiçosa, esse servo, né, infiel. Porque quando nós não estamos trabalhando ativamente para aquilo que acreditamos, nós estamos traindo a nós mesmos. E na vida, quando este servo foi querer as regalias, o portão não se abriu para ele. E embora velho e cansado, ele teve que recomeçar, porque ele só teria o direito de entrar lá se ele houvesse trabalhado. E aí não tem coitadinho, né? Porque a lei é única para todos, porque o soberano não privilegia, assim como Deus não tem o privilégio. Então nós precisamos de saber que todos nós necessitamos colocar o amor em ação para podermos colher o amor nas nossas vidas. Que todos nós precisamos ser gentis para colher a gentileza. Que todos nós precisamos de plantar flores para colhermos flores. Quem não trabalha, quem não planta, não tem o que colher. Porque na matemática divina, eu não compro bônus hora, né? Eu não terceirizo isso. Ah, deixa eu ficar bem tranquila, eu coloco alguém para trabalhar para mim, depois eu chego lá e falo, não, mas ele trabalhou, foi por mim. Não existe isso na matemática, no contrato divino. Que nós possamos refletir e deixarmos a ociosidade de lado. Gosto de assistir novela, de assistir série, que bom. Faço alguma coisa com as minhas mãos enquanto isso, né? Ah, mas eu estou aposentado, mas não suporto crochê nem nada. Será que você não pode dar uma aula particular para uma criança pobre que não tem como ter um professor particular? Né? Será que você, que não tem dotes para culinária, não pode encomendar de alguma padaria, de algum lugar, um sanduíche e levar para quem não tem o que comer? Né? Então, o que mais que nós precisamos fazer? Porque se nós plantarmos pouco, iremos colher pouco. Quem é que já galgou as estradas da evolução e estão lá no topo da montanha? Aqueles que muito trabalharam. Porque quem não trabalha muito, não recebe muito nesta seara divina. Mas trabalhar não é para contar para os outros. Não é para trabalhar para se achar melhor, não. É trabalhar pelo outro, para proporcionar saciedade, paz, luz, sabedoria, amor. Então, que nós possamos lembrar dessa lição que Jesus contou. Essa historinha, ela está aqui no resumo da descrição do nosso vídeo. Pode reler. Eu coloquei a descrição lá. E pense, o que eu posso fazer melhor para retribuir ao meu soberano aquilo que eu recebo todos os dias e não me dou conta? O que eu posso fazer para retribuir ao Pai? Eu que enxergo, eu que tenho mãos, que tenho pernas, eu que ouço, né? Eu que penso, eu que sou perfeito. O que eu posso fazer para retribuir a gratidão de ter um corpo perfeito? Eu que moro neste lugar maravilhoso, sem tempestades, sem vulcões, sem furacões, né? Sem alagamentos. O que eu posso fazer para melhorar essa terra que eu amo tanto? Né? Essa minha família, que apesar das diferenças que todos nós temos, mas que na hora do aperto todo mundo se junta, como eu posso expressar mais e mais amor por todos esses? E como eu posso honrar meu pai e minha mãe, agradecendo a vida que eles aceitaram me dar, para que eu tivesse a oportunidade de reencarnar exatamente nesta vida, nesta data, neste local, rodeado de todos nós, né? Então, são pensamentos para cada um refletir, né? Não precisa sofrer
nesses pensamentos. Se eu percebo que eu não tenho agido muito, eu vou agir um pouco mais. Se eu percebo que eu me vi nesse filho ocioso, eu vou passar a agir. Até que eu esteja plena da certeza de que eu estou dando o máximo, o meu melhor. Ok? Então vamos fazer a nossa oração na noite de hoje. Pai de infinita bondade, nós te agradecemos pela nossa vida, por este local maravilhoso, este planeta que nos acolhe, como escola, como casa. Obrigada, Pai. Obrigada pelos dons maravilhosos que temos. Obrigada pelo nosso corpo. Obrigada pela nossa inteligência. Obrigada por termos dentro dos nossos corações essa luz da essência do amor divino que nos leva a desejar a felicidade, que nos leva a desejar evoluir cada vez mais. Jesus, Mestre amado e querido, obrigada por sua presença entre nós. Obrigada, Jesus, por todo o cuidado, por todo o carinho. Obrigada pelo Senhor não ser um filho ocioso, mas um filho que sempre trabalhou pelo nosso bem-estar, pelo nosso aprendizado, pela nossa conscientização da importância do amor. Obrigada, Jesus. Obrigada a todos os mentores que aqui estão conosco, nos auxiliando, nos cuidando, nos curando, nos amparando. Obrigada. Obrigada à vida em si. E que nós possamos, neste momento, sair da nossa ociosidade e orarmos por aqueles que necessitam dessas novas energias renovadas. Orarmos pelos doentes da alma, orarmos por aqueles que têm o orgulho, o egoísmo, a cegueira espiritual dentro do seu ser. Orarmos por todos aqueles que têm o corpo físico doente, por todos que estão com a mente em desalinho e desequilíbrio. Que o Senhor Jesus possa cuidar de todos os nossos irmãos, estejam eles em leitos de dores nos hospitais, em seus lares, nas ruas das instituições. Abençoe aqueles, Jesus, que não têm uma consciência da sua doença, da sua pequenez, da sua ociosidade. Permitir que estes possam abrir os olhos e enxergar o mundo de forma diferente e que possam aceitar a ajuda que vem de cada um dos nossos corações. Jesus, Mestre querido, nós te rogamos que possa, neste momento, envolver a todos nós com a sua luz divina, envolver a todos aqueles que estamos pensando, lembrando, que todos sejam envolvidos por essa luz divina. E assim, nós vamos finalizando a nossa oração de hoje, dizendo: obrigada, Pai. Obrigada, Mãe Santíssima. Obrigada, Jesus, Mestre querido. Obrigada a todos que estão conosco aqui. E que essas energias possam permanecer nos nossos seres, nos nossos corações. E assim, encerramos dizendo que assim seja. Pois bem, amigos, finalizamos o nosso estudo e oração de hoje. Vamos refletir nessas historinhas, né? E fazer o nosso melhor, nós conseguimos. Amanhã, sexta-feira, encerramos mais um ciclo de estudos e estaremos reunidos às 18 horas. Espero você amanhã. Se você gostou do estudo, dê like, divulgue, compartilhe o vídeo com seus amigos, tá bom?
Nós ficamos muito agradecidos. E se você gostar de participar deste momento de estudo e oração, mande o link, convide familiares e amigos e vamos fazendo deste momento um momento de luz e que essa luz possa ir se expandindo. Que os nossos lares recebam todas essas vibrações maravilhosas de amor. Uma boa noite, um bom descanso e até amanhã às 18 horas, se Deus quiser. Ele há de querer.